a todos, bem-vindo a um talk show do Simbox AVC. O meu nome é Edgar e aqui os nossos colegas Samuel, Miguel, Rogério, Pedro, Fernando. Vou falar sobre síndromes vasculares, que é sempre uma área interessante. Pronto, como sabem, o AVC é um síndrome clínico que se manifesta com déficits neurológicos de instalação súbita, e quando há uma suspeita de AVC, nós temos que pensar no território que é afetado e a artéria que é afetada. Porque sabendo a artéria que é afetada, também iremos saber quais são os sintomas, a sintomatologia que é expectável. E isso é importante porque eu não consigo deixar de não falar desta imagem e desta casuística que me faz sempre pensar. Se em 6 horas, em 10 minutos, o que nós perdemos de cérebro, em 6 horas perdemos quase meio cérebro, e pensarmos que por AVC envelhecemos 36 anos. Assustador. E por isso acho que é mesmo importante nós percebermos anatomia, um básico, sermos pragmáticos, para ganharmos tempo, porque sabemos que tempo é cérebro. De uma forma simples, esta imagem clássica do Néter, não é? Toda a gente conhece, uns amaram ou testaram anatomia, mas pronto, nós temos a circulação anterior e a circulação posterior. Na circulação anterior temos a carregar por artérias carótidas internas, a circulação posterior, sobretudo por artéria basilar. Estou a tentar simplificar. Os síndromes vasculares, como toda a gente pensa na neuroanatomia, é uma coisa algo complexa, e nós temos que, para sermos isto numa sala de emergência fluido e ser uma forma mais célere, temos que tentar simplificar e ser mais pragmático. E isto ajuda-nos porque nós vamos querer ter noções muito práticas e muito rápidas do que é que se está a passar. E se tu tens essa noção de que artéria é que chega aonde, se esta artéria entupiu, aquele território não ficou com suprimento de oxigênio e de nutrientes e vai entrar em sofrimento, e por territórios ajuda-nos a ter já essa noção se encaixa ou não no AVC, e depois obviamente conseguimos começar a perceber que zona do cérebro é que vamos a seguir olhar para a neuroimagem e a seguir perceber o impacto que pode ter no doente. Isso faz todo sentido. E se não encaixa, porquê é que não encaixa? E esta pode ser a diferença de equipas que têm já know-how e conseguem começar a perceber o AVC como uma fisiopatologia a sério e não como uma coisa mecânica de, olha, vou aplicar um algoritmo às cegas. Não é só fazer o algoritmo, é termos também termos alguma noção do que estamos a fazer. Um espírito crítico. Estamos a olhar um pouco Exatamente. como que era expectável. Temos uma forma simples, isto no UpToDate, nós toda a gente temos agora o UpToDate de uma aplicação, e aqui se calhar, pronto, estou aqui a fazer publicidade ao UpToDate, mas é uma ferramenta é uma ferramenta, isto é muito simples, mas às vezes olhando para isto, isto é um bocado maçudo e se calhar não consigo saber naquele dia, mas não vou perceber. Portanto, se calhar com algumas imagens, de uma forma mais simples, tentamos percebendo a anatomia, conseguimos se calhar lembrarmos os síndromes. Pronto, aqui para tentar por cores, nós temos a artéria cerebral média anterior, que na parte mais superior, a média, a própria média, e depois a parte da cerebral posterior, a pintada a azul. E quais são os síndromes? O território da artéria cerebral anterior é a face interna dos lobos frontais e parietal e o corpo caboso, que, como podemos perceber, dependendo da zona, a artéria anterior ainda é um grande vaso e podemos dividir em 4 segmentos. Pronto, só para nós termos a noção. E temos esta imagem tipo o homúnculo. Ora, se nós percebemos que no homúnculo o pé está no amarelo, se calhar percebemos claramente porque é que quando esta artéria é afetada, temos uma emparelha contralateral em que a perna é maior que o braço, deve ser mais evidência na perna do que no braço e na face. Assim como temos mesmo a hipostesia contralateral. São imagens simples, nós conseguimos decorar com cores. Se nós visualizarmos o amarelo, o vermelho e o azul, se calhar ajuda-nos. Pronto. Outras situações, temos a alteração da linguagem. Naquela área também, e a linguagem, estamos a falar da afasia, não é? A afasia, que pode ser... Eu acho que na altura de nós avaliarmos na sala de emergência, percebemos que há um déficit da linguagem. Agora, se é transcortical, motora, se é mista, pronto, serão áreas mais específicas, poderemos ter tempo após a abordagem logo inicial e que poderemos, para nós percebermos a área que é afetada, se é concordante. Mas temos uma afasia no território anterior, da cerebral anterior, tudo bem. Era aquilo que nós falávamos na aula do NHSS, que até o Pedro disse que era a questão do ruído, não é? É importante
Mas se calhar para o que nós queremos e para o dia da decisão não importa para já. É algo que pode ser depois. Mas também é importante que não nos atrase. Isso. Mais raros, porque a medicina é mais probabilidades. Nós somos isso. Nós aqui todos somos internistas e Samuel, mas nós percebemos que a medicina é probabilidades. Nós estamos a pensar o mais provável para depois pensar o menos provável. E às vezes quando vemos uma inibição frontal, assim, se calhar mesmo um AVC, temos que pensar nas coisas menos prováveis, como o síndrome da ACA bilateral. Pronto. Da cerebral média, o que é que nós temos? Que se calhar é daqueles que nós mais vemos e que até mandamos os doentes para trombectomia, pronto. Temos o território parietal e temporal, a face anterior e lateral do lobo frontal. E aqui vamos tentar simplificar, porque nós, isto conforme vamos vendo os AVC, conforme vamos tratando os AVCs, vamos percebendo a intervalo médio de segmento 1, segmento 2, segmento 3, e às vezes percebemos, mas que é que isto, afinal, sabemos que é mais proximal para mais distal. Isto tem alguma importância? Tem alguma importância. Nós aqui vamos falar, aquele vermelho, aquele que está a parte amarela, é a intervalo médio do segmento 1, o que é que ali mais distal, segmento 2, e mais superior, mais cortical, temos o segmento 3. Portanto, se nós pensarmos que no segmento, ou seja, na parte 3, na parte superior, o que está amarelo, vamos perceber que vamos ter na mesma uma parede contralateral, em que neste caso, como podem ver para o homúnculo, é mais o braço e a face do que a perna. Também posso dizer contralateral. Nesta área também a afasia de Broca, a famosa afasia motora, aquela afasia que tem uma pobreza de discurso, em que não fala, e se for do hemisfério dominante, ou é neglect contralateral se for do hemisfério não dominante. E isso às vezes é importante, e às vezes quando vemos que as coisas não estão a bater muito certo, e dá o exemplo clássico, é hemiplegia direita e não tem afasia, mas parece que negligencia, e nós, isto não deve haver se calhar é outra mimic stroke. Mas Depois estamos na família e perguntarmos, é destro? É canhoto? Se for canhoto, se calhar é bate certo. Se for na parte do segmento inferior, o que é que nós estamos à espera? Atingimento dos campos visuais, a mianópsia contralateral, contranópsia, e depois a afasia de Wernicke, que são aquelas afasias que as pessoas falam, tem um discurso fluente, e parecem que nós começamos a falar, é o típico doente que nós perguntamos uma coisa e vai para o e vai sempre falar o mesmo assunto. Pronto. E a praxia de construção em que há uma dificuldade na construção, na visualização, e que torna-se, que é mais evidente, os hemisférios não dominante foram envolvidos. Depois temos também, quando são nas artérias ventriculostriadas, e isto tem a ver com a hemiparesia e a ataxia contralateral. Às vezes não percebemos muito bem, tem uma ataxia, tem uma hemiparesia, isto parece ou não, será ou não, é ou não é a circulação posterior, às vezes confundimos com a parte, mas às vezes também pode ser mesmo do território só médio. São aquelas doencinhas de pequenos vasos, mais pequenos fundos, concluos da base. Uma coisa base, muitas vezes é muito difícil, estes são mais difíceis. Como devem perceber, são mais distais, também não é abordável a trombectomia. Sim, são vasos muito pequenos. São vasos muito pequenos. Mais sujeitos a alterações de hipertensão, fatores de risco globais. Exatamente, isso. Pronto. E depois temos as situações, às vezes, pensar nisto, porque às vezes quando percebemos, ok, já fazias, algumas afasias, se formos a fazermos isto, doente que não consegue calcular, a grafia, a alexia, que não consegue ler, que não reconhece os dedos, se formos a ver pontuar na NHSS, se calhar não pode nem pontuar porque passa despercebido. E só com o discurso, quando nós percebemos, levanta o braço direito. Quantos dias é que tu pedes para ler? Não vais pedir? Não, mas nós podemos ter sinais indiretos, não é? A pessoa teve uma alteração da linguagem, depois já deixou de ter, e depois nós, pronto, vamos levantar o braço direito, e levanta o esquerdo, ou assim uma confusão, e podemos aí esmiuçar isso um bocadinho, porque aí a fazia, apesar de pontuar pouco nestes casos, poderá ter vantagem de fazer fibrinose de 80 tempo da janela. Imagina, eu tive um doente que aconteceu isto e não conseguia conduzir porque não conseguia virar o carro. Quando pescava para a esquerda era para a direita e confundia-se todas. Tão simples quanto isso. Um arquiteto. Um arquiteto. Desenha e tem uma pequena parésia da mão. Exato. Mas é a mão que ele desenha. Portanto, se calhar vale a pena fazer trombólise nessa. Exato. Coisas subtis. A fazia. Um par, como fazia. Tá bom.
Sim, eu fazia aquela fácil que Toda a gente toda a gente entende sabe como que mágica, é não é? muito incapacitante. Isso, E exato. portanto, Sim. apostam. Sim. Agora a circulação da artéria, síndrome da artéria cerebral posterior. E vamos ver, e são sobretudo o lobo occipital, face inferior do lobo temporal, tálamo, mesencéfalo, artéria cerebral posterior, também alguns ramos da basilar. Pronto. Isto às vezes são aqueles que calhar mais difícil conseguimos detectar e que também é mais difícil quantificar. Aquilo que nós tínhamos falado no talk show da NSS, em que a NSS, a escala NSS é feita para a parte anterior, para a circulação anterior e não para a circulação posterior, e portanto é difícil quantificar. E temos que ter alguma sensibilidade. Claro que aqui vou apresentar vários síndromes, o objetivo não é só o nome dos síndromes, é perceberem que há uma série de clínica que nos parece assim um bocadinho não concordante, e afinal são os síndromes mais esquisitos, são a circulação posterior. Nós temos que provar que o doente não é doido ou que não é doente da psiquiatra quando tem o mimic stroke. Nós é que temos que provar que não tem doença orgânica, não é ao contrário a nós. E, portanto, temos sempre que pensar neles. E portanto, temos, por exemplo, aqueles doentes que têm alexia, que não conseguem ler, mas têm agrafia, ou o síndrome da cerebral posterior, em que temos uma menopsia contralateral e uma anomia, não consegue uma definição ali nos objetos e nas cores, ou aqueles doentes que dizem não tem cegueira cortical total, e eles não têm noção dessa cegueira, e pode ser este síndrome de Down. Pronto. Isto aqui é só para vos deixar, para vocês depois podem aceder aos slides de uma forma no PDF, e às vezes quando tiverem dúvidas, rapidamente uma consulta rápida e pensar, afinal, olha, atenção, isto pode ser uma circulação posterior. E às vezes, por exemplo, mesmo para discutir as imagens, pedir ao neuroradiologista, não é assim tão pouco frequente, nós pedimos para rever as imagens e dizer, olha, tem mesmo a certeza que não, porque às vezes o contraste não é suficiente, e até precisa repetir a imagem para ver se a circulação posterior está permeável, se não, e pode ter implicações quer na trombectomia, quer até para fazer fibrinose dentro da janela. Pronto, esses são síndromes mais quando temos queixas álgicas, quando a pessoa diz que tem uma queixa álgica desproporcional, tem uma hiperalgesia, isto talvez possa ser um síndrome talâmico. É só para perceberem que existe. Mas é interessante o que estás a dizer, porque é isso que nós também dizemos muito aqui na Simbolção. Nós não exigimos que as pessoas saibam essas coisas de cor, nós exigimos apenas que tenham a sensibilidade de as ir procurar. E é ótimo, não é? Poderem ter isto com síndromes que se calhar nunca ninguém ouviu, e é o que tu dizes, não é? Com déficits que não fazem sentido em lado nenhum, mas que se encaixam nestes síndromes. Eu queria só destacar o que o Edgar disse, que eu acho que é o fundamental de tudo que nós fazemos na Simbox, que é a procura ativa de ter a certeza que não é alguma coisa. Claro. Ou seja, não é o doente que somos nós que temos que ter a certeza que não é. E para ter a certeza que não é preciso muito trabalho. Não é? Não chega, olha, não é? É preciso procurar e ter a certeza realmente que não é alguma coisa. E é engraçado, uma das estratégias que nós defendemos nisto é meio dizer assim, o que é que nos pode estar aqui a passar algo? O que é que isto pode ser que nós não tínhamos pensado? E alguém pode saber, olha, havia um documento da Simbox, vê se bate certo. E vais ver a taxi, vês o malixismo. Se calhar só nessas alturas em que percebemos em que não há algoritmo, não é aquele linear, em que vemos para o NHSS, pá, a circulação anterior é fácil de decidir, bate certo. Quando vês que não bate certo, e assim, bem, antes de dizer não é uma via verde, pá, discutimos, estamos numa equipa, e isso depois vamos ver nas simulações, discutimos, o que é que tu achas? E a pessoa pode pensar, como diz o Rogério, lembrei-me daquele artigo, olha, isto pode ter sido aquilo, ok, então vamos confirmar se pode, realmente pode. E agora atualmente facilmente conseguimos consultar digitalmente estes síndromes mais claros. E quando tivermos duas, telefonamos, podemos aos colegas do outro hospital que têm experiência, porque são essas situações em que não queremos que deixemos passar. Não podemos sabê-las agora, se me perguntarem o síndrome de Kohlstein, não consigo dizer-vos todos. É que nós sabemos estas doenças e faz-nos pensar aquelas doenças raras que aparecem, mas se as encaixarmos num contexto de AVC, é uma questão reversível. Portanto, daí a importância. Por exemplo, é o síndrome de Weber, pronto. E isto, nós fomos a ver, há uma coisa quase sempre comum, são os pares cranianos. É muito importante ver os pares cranianos, em paredes contralaterais, isto faz sempre pensar na parte do tronco, na parte posterior, portanto. Aquelas fibras começam a cruzar, fazem a cruzação, e portanto, quando faz a cruzação, tem que pensar que pode ser as coisas que não são tão frequentes, mas que aparecem. E que não é só o córtex, cai assim. Exatamente.
Pronto, e mesma coisa nos síndromes das vertebrais. Temos este panóplia de síndromes, de sintomas, as tonturas, as náuseas, vômitos, a hipopia, disartria. Tonturas e náuseas só por si só não, mas se nós pensarmos, tem uma tontura e náuseas, uma parese do par craniano, calma. Um doente que tem soluço, tem disfagia, que se engasga, que não se... E pensamos, temos que pensar que se calhar há aqui algo mais. E portanto temos que... Estás a falar dos bêbados que entram na urgência, não é? Com soluço, ataxia, com a ataxia da marcha, Fazemos tudo diplopia. É assim está um pouco frequente, nós rotularmos. Aquelas pessoas que vai sempre ter N vindas à urgência e se calhar é um doente que dá risco, não é? E que tem maior risco de ter AVC que os outros, não é? E, portanto... Estamos mais sensibilizados para os stroke mímicos. Aqueles Exatamente. que são AVC, parecem mesmo, mas depois é uma hipoglicemia, ou é FF, ou seja, isto aqui é o contrário. Isto são os camaleões, ou os stroke chameleons, que não parece AVC, mas são. Porque depende muito da artéria que é afetada, mas não parece uma disfagia, parece um AVC. Sim, ok, mas ficamos sempre desconfiados. É, mas os desequilíbrios enganam imenso, as tonturas. Temos o síndrome da pica, não é? Vertigem, ataxia, nistagmo. Até aqui, até podíamos pensar, olha, até pode ser um síndrome vertiginoso periférico, e não é? E dizer, não é? Depois tem a alteração do olhar, do juízo conjugado, e já começa a disartria. Portanto, tem algo que não é só de uma coisa periférica, que não central. Pronto. Assim como o síndrome de Wallenberg. Pronto, isto depois vocês, como eu disse, vão poder ter isto acesso. E é nestes que tem mais enquadramento, até esmiuçar mais o exame neurológico, já não no modo NIHSS, já numa vertente mais de analisar alguns até porque pares cranianos. nós estamos a falar de clínica ou de sintomas que, mais uma vez, não iriam pontuar, ou seja, não é este tipo de clínica que nos vai fazer decidir se faz ou não faz trombose. Portanto, é numa discussão, se calhar, posterior de perceber o que é que se está a passar, não é? De onde é que isto é, o que é que... São aqueles casos menos frequentes, aí sim, temos que fazer o exame neurológico fora como fazer no INSS para tentar perceber se não está desacordo. Depois e perceber onde é que está a lesão. Exatamente. Porque aqui é uma coisa baixa, um desencéfalo, um ponto. Sim, por exemplo, o rolo da subcoábia que estamos a fazer, não é? Tem uma estenose da artéria subcoábia e que vemos uma desmetria das artérias arterial dos membros superiores e precisamos de uma desigualdade, temos que pensar nisso com sinos da circulação posterior, provavelmente é isto, não é? E tem tratamento um bocadinho diferente. Pronto. O walk-in é a parte mais assustadora, que realmente, não é? Tem que basicamente comunicam então quadriplégicos, não é? Depois isto sendo 1,5, voltamos àquilo, é a situação de ver o olhar conjugado, não é? E isto quando nós percebemos, eu não estou à espera que tenha uma parede do quarto par, o terceiro par, eu tenho que perceber, isto não está normal. Não está normal, porque se não está normal, porquê? É uma coisa mesmo oftálmica ou não? Ou é uma coisa central e, sim, da circulação posterior. E, portanto, coisa simples, não temos só à espera de saber qual foi a artéria, temos que saber que é da circulação posterior e que podemos, neste caso, ser a artéria basilar, que é um vaso que é importantíssimo e que podemos ter tratamento até 24 horas, um bocadinho. Não é? Portanto, por isso é outra coisa engraçada na circulação posterior, não é? Ter uma maior margem temporal para poder intervir. Exatamente. Pronto, isto foi só tentei de uma forma simples, para tentar dizer o mais provável e as situações menos prováveis, para terem atenção, para perceberem. E se nós percebermos isto com o ritmo, se nós tivermos com a prática, se nós, ao fim de fazermos um AVC, de vermos um AVC, tentarmos encaixar as áreas, isto vai naturalmente vai entrando no nosso, vamos aprendendo e vamos percebendo, mais do que se calhar sabermos todos a clínica, percebemos as situações, isto não encaixa bem, porque é que não encaixa bem? Vamos perceber porque é que não encaixa bem. E se isto é um mimic stroke ou realmente é um AVC numa circulação que não é habitual e que pode ter... É aquele V de validar e de vascular síndrome que estão juntos, não é? Exatamente. O procurar o síndrome vascular e o validá-lo como AVC ou não, no caso de não bater certo. Isso. E a equipa treinada. Esta provavelmente vai ser a talk show cujo acesso ao PDF dos slides vai se calhar ter mais consulta. Sim. Em caso de dúvidas é abrir o PDF. Pronto. E é isto. Satisfeito? Parabéns. Pronto. Obrigado. Até breve. Vá. Obrigado.